Maior que a vida é teu amor, eu não preciso mais temer. A tua graça eu sei me abraçou. O meu passado perdoou e hoje vivo pela fé. O meu futuro eu sei já preparou. Mais que vencedor me fez, tua glória enche minha vida. E o meu coração só quer cantar, que nada vai me separar do teu amor. Tua glória enche minha vida. E o meu coração só quer cantar, que nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Boa noite, Adventistas e Caraí, sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração, um culto da nossa semana de oração Primeiro Reino. Aquele culto que a gente se achega mais perto de Deus, a gente ouve a voz de Deus, nós louvamos o nome dEle e nós ouvimos a voz dEle para reorganizar a nossa vida, para colocar as prioridades nos seus devidos lugares, que é o lugar de Deus, que é o primeiro lugar, onde a gente aprende a colocá-lo em primeiro lugar novamente na nossa vida. Seja muito bem-vindo você que está na sua casa, você que está conosco também presente, seja muito bem-vindo, que você possa louvar a Deus de coração, possa abrir o seu coração nos louvores e possa também abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para te dizer hoje, para me dizer hoje, que Ele possa falar conosco. É o nosso desejo, é a nossa oração e é o que nós vamos fazer agora, vamos orar. Então oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos porque temos o privilégio de estar aqui diante de Ti para abrir o coração, para ouvir a Tua voz e para louvar o Teu nome também, Pai. Estamos aqui para agradecer as bênçãos, estamos aqui para clamar, ó Pai, a Ti também, seja qual for o intuito que cada um está aqui, que o Senhor possa falar conosco, possa aceitar a nossa gratidão, possa falar ao nosso coração, possa transformar a nossa vida e possa ouvir o nosso clamor, Pai. É o que nós te pedimos e te clamamos nesse dia, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos começar essa noite louvando o nosso Deus, que você possa participar conosco. Vamos colocar Deus aonde Ele tem que estar, que é no centro da nossa vida. Cante conosco. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Vamos cantar conosco, todos juntos. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê.
filhas de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Canta, Israel, reina em nós. Senhor, reina em nós, venha a nós teu reino. Vem, Senhor, reinar em nós. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Senhor Jesus, seja o centro, seja tudo a todos nós, Senhor. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Amém. Ele está aqui no meio de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Que a gente possa ter essa confiança em Deus. Se você se sentir à vontade, se coloque em pé de onde você estiver, quem estiver aqui conosco, e louve ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Canta aleluia. Como aquele verso da Bíblia. Tenta agora. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
louvor antecede a dádiva. Que você possa ser abençoado com essa mensagem. Amém? – 26 de dezembro, 1999. Edson, um pastor adventista em Trujillo, Peru, estava preocupado com o tempo, pois eles haviam acordado atrasados depois de arrumarem as malas na noite anterior. A família Choque estava empolgada em viajar de férias para Lima, a capital. Rápido, rápido! A gente precisa sair imediatamente. O ônibus vai sair às 7 horas e não vai esperar por nós, disse Edson. Por conta de que a estação de ônibus ficava apenas a 3 quilômetros de distância, o táxi já estava esperando por eles na porta. Parecia que eles conseguiriam chegar. Mas, logo enquanto eles estavam saindo pela porta, Mercy, sua filha de 5 anos, perguntou: "E o nosso culto familiar? A gente não vai fazer hoje?" "Bem", disse Edson, olhando para sua esposa Ruth, "nós vamos fazer nosso culto dentro do ônibus enquanto viajamos." Mas Mercy foi firme. "Você disse várias vezes que a gente nunca deve sair desta casa sem fazer o culto familiar." Os pais olharam um para o outro e decidiram que era mais importante guardar o princípio de primeiro Deus do que seus planos de férias. Então, eles rapidamente leram a lição da escola sabatina para Mercy, Kevin e seu outro filho. Depois, eles correram para a estação de ônibus, apenas para confirmarem que o ônibus já havia partido. Todos os olhos então se voltaram para Mercy, porque as passagens não eram reembolsáveis, e o próximo ônibus só sairia depois de 4 horas. Ao tardar daquele dia, eles ficaram chocados ao descobrirem que aquele mesmo ônibus que eles perderam bateu em um caminhão, matando instantaneamente 16 pessoas. A família Choque chorou pelas vidas perdidas no acidente e pelos familiares, mas ao mesmo tempo eles estavam aliviados. O princípio de primeiro Deus havia salvado suas vidas. Edson e Ruth agora trabalham no escritório da Divisão Sul-Americana no Brasil. Mercy é esposa de pastor e Kevin é pastor, ambos também no Brasil. Ao adorar a Deus com seu dízimo e suas ofertas, renove agora sua decisão de colocar Deus primeiro em todos os aspectos da sua vida. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Uma boa noite a todos. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. É muito bom ver vocês aqui. É muito bom ver essa igreja com pessoas, com visitas. Isso é maravilhoso. Isso que deixa o nosso povo de Deus cada vez mais florido, né? Como se fosse um jardim muito bonito, né? Eu achei muito interessante essa história. Viu como uma criança ela é usada para ensinar para a gente como que o reino de Deus deve ser colocado em primeiro lugar. E Jesus sempre fala, né? Sejam como as crianças. Sejam como as crianças. E se vocês forem assim, o reino dos céus é de vocês. Gostaria de ler um versículo. Deuteronômio 12:6. Moisés escreveu assim, inspirado por Deus: "A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas." O povo de Israel, ele tirava o dízimo e a oferta de uma maneira muito diferente de nós hoje. Hoje nós tiramos, na maioria das vezes, com o nosso salário, não é? A gente faz assim, dessa forma. Um dinheiro geralmente em espécie. Hoje temos os meios digitais que facilitam, não é? Tem uma viabilidade diferente. Mas naquela época eles tiravam os dízimos e as ofertas de uma maneira diferente, com os animais, tiravam com as plantações, né, os animais também. Então é muito interessante ver como, independente da época, assim, apesar da época, Deus ele quer e faz bem para você ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E aqui ele fala: a este lugar, ou seja, o santuário de Deus, a casa de Deus, vocês vão trazer os dízimos, as ofertas. E ele fala, né, de vacas, de hortaliças, de tudo mais. E nós hoje devemos seguir esse princípio, né? O princípio de que aquilo que a gente tem, que a gente recebe de Deus, é dele. A gente devemos devolver para ele, e de maneira muito assim sincera, de maneira muito solene, porque aquilo que ele nos dá é o nosso mantimento, ele é o nosso mantenedor. E é muito interessante a gente colocar isso em primeiro lugar, assim como uma criança. O salmista fala:
O Senhor tirou do meu coração todo o desejo soberbo e toda a ambição. O Senhor fez o meu coração ficar tranquilo como de uma criança. Que o nosso coração possa ficar tranquilo, confiando que Deus vai nos manter. E que vale a pena ser fiel a Deus, apesar do momento, apesar da época e apesar da situação financeira sua e do país. Tá bom? Então vamos orar com esse pensamento de que Deus ele precisa vir em primeiro lugar nas nossas vidas. Vai passar a oferta e faremos assim a oração. Fique à vontade para prestar esse serviço a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor instituiu, Pai, o irmão Gonçalves como diácono e como servo teu aqui nessa igreja. Eu peço a Deus e louvo pela vida dele, que o Senhor abençoe muito a família dele. Muito obrigado por esse serviço. Abençoe, por favor, esses dízimos e essas ofertas. Não só as pessoas que estão aqui, mas também esse conteúdo que foi colocado aqui nessa salva, esse dinheiro, né? Esse bem, para que possa auxiliar no teu evangelho, na manutenção da tua igreja, dos teus obreiros, na própria manutenção dessa casa, para a missão global e a vida também de cada um aqui. Sabemos que os primeiros beneficiados, Pai, desse serviço de fidelidade, dessa adoração, somos nós em primeiro lugar. O Senhor é o dono de tudo, é o dono da prata e do ouro e não precisa desse dinheiro. Mas o Senhor quer nos transformar, quer nos salvar. Que possamos sempre, Pai, ter em mente que o nosso pacto, a nossa relação com o Senhor deve vir em primeiro lugar. E não vale nada mais do que qualquer coisa que exista. Vale, na verdade, além de tudo que existe, que nada que exista vale mais daquilo que é o dízimo e a oferta, o relacionamento com o Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe a gente e seja como proceder desse culto. A família que vai ser entrevistada, em nome de Jesus. Amém. Alô, som. Isso. Boa noite, mais uma vez para cada um de vocês. Quem eu cumprimentei, quem eu não cumprimentei ainda, sejam muito bem-vindos. Agora a gente está no nosso momento todo especial, que você já conhece, que a gente vai conhecer mais uma família da nossa igreja. Dessa vez, uma família, não estou conhecido que eles são novos aqui, vieram não faz tanto tempo, e a gente já sondou um pouquinho, já sabe que tem um potencial muito grande aí para ajudar muito na igreja. Não começaram ainda, mas sabemos que vai começar já com toda a força quando a carta chegar aqui, porque sabemos o potencial que essa família tem, que a gente já sondou, a gente já sabe já que é bênção pura. Então, já estamos preparados aí para poder sermos abençoados também com a presença de vocês, com os dons de vocês e abençoar vocês também. E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais dessa família, que é o Melquisedeque e a Patrícia. E queria perguntar para vocês, como é que foi o processo para vocês conhecerem a igreja, para entrarem para a igreja? Como é que foi esse processo? Nosso boa noite. É um prazer estar aqui. A gente agradece o acolhimento dessa igreja, muito carinhosa. As nossas histórias são um pouco diferentes, ou melhor, em tempos diferentes, né? Eu tive o privilégio, a honra de nascer nessa igreja. Que bênção. Sou um adventista já de terceira geração. Caramba! Veio meu avô, meus pais, e agora estamos aqui. Graças a Deus por isso. Eu costumo dizer em casa que nós viemos de uma família bastante pobre, mas que meu pai deixou para mim a maior herança que um ser humano pode ter, que é o conhecimento de Cristo Jesus. É verdade. Esse é o maior presente
que a gente pode receber. Com certeza. Eu quero contar rapidinho como isso aconteceu com meu avô. Meu avô, nós somos uma família meio antiga, assim, meu avô lá de 1900. E meu avô, ele tinha 11 filhos, dentre eles o meu pai, e morava numa roça, numa fazenda bem distante da cidade, no sul de Minas. E ele era um pastor de ovelhas. Meu avô criava ovelhas para tirar lã, minhas tias faziam trabalho com a lã, e saíam aqueles cobertores coloridos, né? Eu lembro dos cobertores dela, eu lembro da túnica de José, bem coloridos. Mas meu avô, ele era uma pessoa muito rude. Ele, meus tios, meu pai eram muito rudes, porque cresceram nesse ambiente, né, da roça, esse ambiente. E aquele tempo é ainda muito diferente do que é hoje a zona rural, né? Mas só que meu avô, eu estou falando do meu avô porque eu nasci na igreja, né, mas ele é uma referência lá de trás, né? Ele era uma pessoa muito justa naquilo que ele conhecia. Meu avô, se o troco eram 10 centavos, ele devolvia os 10 centavos. E era daquela família antiga, das missas, das novenas, daquelas que o padre ia para a roça, ia para a casa do ancião e passava alguns dias. Era uma família tradicional. E diz que meu avô, ele era muito curioso, começou sozinho a estudar uma Bíblia que ele ganhou de um protestante, entre aspas, né? A denominação, o nome dado naquele tempo. E ele, lendo a Bíblia, ele conheceu algumas verdades que ele coerentemente entendeu que não fazia parte daquilo que ele aprendeu na tradição da Igreja Romana. E ele falou: vou tirar essas dúvidas com o padre, meu compadre, quando chegar aqui. E o padre chegou, vou acelerar aqui a história, o padre chegou, meu avô mostrou: olha, eu descobri aqui o sábado, que a gente deve guardar o sábado. E diz que aquele sacerdote pegou a Bíblia do meu avô e jogou no fogão de lenha. E disse: seu Sebastião, essa não é uma Bíblia boa. A Bíblia boa é a que você encontra em Aparecida. E meu avô, como respeitava muito o clérigo, ele ficou martelando aquilo, falou: então eu vou até Aparecida e vou comprar uma Bíblia dessa. E comprou uma Bíblia que custou muito dinheiro na época, mais do que ele podia, uma coleção com 10 livros. Ele, ao estudar essa Bíblia, estava lá a mesma verdade. E ele então disse: agora não. E quando aquele sacerdote voltou, uma outra situação, meu avô disse: olha, o senhor não precisa tocar no assunto de religião, a não ser que o senhor concorde com o que está escrito aqui. E foi assim. Aí meu avô chamou os filhos e falou: olha, eu estou estudando a Bíblia. A partir de sábado, nós vamos trabalhar só meio expediente, porque eu estou estudando ainda. E ele estudou mais um pouco, chamou os filhos de novo e falou: olha, nós não vamos trabalhar no sábado, porque é o dia do Senhor. E a partir dali, passado mais alguns anos, chegou ali um adventista, deu um estudo para a família, e dos 11 filhos, mais meu avô e avó, foram 6 tios e mais o casal de anciãos ali. Então, dali veio meu pai e eu tive essa grata satisfação.
de estar aqui e de herdar esse presente maravilhoso. Tá certo. E no seu caso, Patrícia, como é que foi esse processo de conhecer aí a verdade? Eu fui evangelizada pelo Melk. Ah, tá. Foi evangelismo direto dentro de casa. A gente se conheceu e ele foi... Eu, na verdade, aprendi a cantar um hino, né? Porque no trabalho ele cantava um hino, a gente trabalhava junto. Depois ele foi falando comigo, eu era muito católica. E ele foi falando, eu aceitei o estudo, fui fazendo por mim mesma, comparando os estudos bíblicos com a Bíblia, e vi realmente que a verdade era aquilo que estava sendo ensinada na igreja adventista. E não aquilo que eu já tinha aprendido por tradição, né? Entendi. E, infelizmente, hoje eu ainda sou a única adventista na família, mas um dia, se Deus quiser, todos serão alcançados. Amém. E, Patrícia, como você teve esse processo de mudança, né? Esse processo de conversão, você era católica, se tornou adventista. Qual foi a maior diferença que você sentiu quando você aceitou a verdade, começou a seguir a Deus ali, conhecendo essas verdades bíblicas? Qual foi a maior diferença na sua vida? É assim, parece que eu já sentia. A gente chega a uma certa idade, quando você começa a pensar por si mesma, você começa a questionar algumas coisas. Mas por que eu estou ajoelhada aqui? Por que eu estou passando a mão nesse santo? Por que eu tenho que rezar desse jeito? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer oração e pedindo a Deus diretamente, sem uma intercessão, isso foi diferente, porque a gente, às vezes, quando era muito criança, a gente sentava na roda, assim, na família, e começava a rezar, mas você perdia. Se você não estava concentrado, você perdia. Hoje, não. Em qualquer lugar, você pode estar orando a Deus, pedindo diretamente a Deus, esse processo de, né, nós e Deus, não ter... E saber das verdades, né? Então, a maior diferença foi esse contato direto com Deus, de poder abrir o coração para Ele, poder falar com Ele. Exatamente, né? Sem ter um padre. Porque eu também não concordava de ir à igreja e ter que ficar confessando meus pecados para um homem que também era igual a gente. Entendi. E agora, a última pergunta aí para finalizar. E qual é o sonho da família, assim como um todo, com relação ao reino de Deus? Aí vocês podem ficar à vontade de um comentar depois o outro, ou um comenta o outro, vocês que sabem. Quando a gente lê Isaías 53... eu já vi algumas pessoas falarem que o Senhor não era bonito. Eu discordo veementemente disso. O Filho de Deus é o ser mais lindo de todo o universo. É isso que eu espero do reino de Deus. Vê-lo face a face. Esse é o maior presente que um ser humano pode ter. Eu imagino Adão quando acordou do seu sono de barro e ele viu aquela cena maravilhosa que foi Jesus à sua frente. Eu imagino a ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar, soar a trombeta e esses mortos acordando e podermos ver a Cristo. Lindo, maravilhoso, o ser mais belo de todo o universo. Amém. Eu acho que esse é o momento mais feliz na vida de uma criatura. Com certeza. Patrícia, quer acrescentar alguma coisa? Também, além de ver Jesus, eu também quero estar lá, né? E minha família também. Tá certo, é isso aí. É estar lá junto, para todo mundo ver junto, né? A família como um todo. Tá certo. E assim, esse momento, como eu comentei no início, é um momento para a gente conhecer mais uns aos outros, se aproximar, a gente conhecer um pouquinho da história de vocês e também para poder dizer que existe a família de vocês, mas também existe a família Adventista de Icaraí, que é essa família que você está vendo aqui. Então também é um momento para poder dizer que essa é a sua família, essa igreja é a sua família. Tudo que vocês precisarem da gente, você pode vir até a mim, até o Anderson Gonçalves, quem você precisar, pode contar com a gente. Que a gente está aqui para ser os seus irmãos, a sua família. E como representação desse amor familiar, esse amor fraternal de igreja, a gente quer dar esse presente para vocês, que é essa igrejinha Adventista de Icaraí, para vocês sempre que verem, lembrarem que vocês fazem parte dessa família, que são os Adventistas de Icaraí, e lembrar que vocês sempre podem contar com a gente para qualquer coisa. Tá bom? Aqui, esse aqui é o presente de vocês. Obrigado, pastor. Obrigado, os irmãos. Nós, neste mundo, somos peregrinos, né? Mas presente de Deus para a gente são vocês.
São Amém. nossos irmãos. Obrigado. Somos presentes uns dos outros, né? Exato. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do Melquisedeque, da Patrícia, de toda essa família, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor os trouxe até aqui para serem bênção em nossas vidas, ó Pai, como já tem sido. Queremos pedir que o Senhor possa abençoá-los a cada dia, fortalecê-los em teus caminhos, ó Pai, prepará-los para quando o Senhor voltar, igual o próprio Melquisedeque disse, poder vermos todos juntos, unidos ali, ver a tua face, vê-lo face a face, poder abraçá-lo, ouvir a sua voz, Pai. Capacite cada um de nós, prepara-nos para a tua vinda e abençoe essa família. Fortaleça-os, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Boa noite. Chega uma hora especial, hora de fazer seus pedidos, seus agradecimentos. É o momento de a gente colocar no altar tudo que nós precisamos e desejamos, né? Porque enquanto vier nesse mundo, vamos estar realmente precisando e as bênçãos de Deus está pronto para nos abençoar. E Salmo, capítulo 10, versículo 9, vem dizendo que aquele que conhece o seu nome e busca, ele jamais vai deixar você na mão. Ele vai estar pronto para nos abençoar, né? E enquanto a Giovana vai trazer um louvor, vocês vão preenchendo esse cartãozinho aqui, né? Aqui temos os pedidos e os agradecimentos, tá bom? É fácil adorar quando a sua vida é um reflexo de um vencedor. Quando o público aplaude emocionado o seu louvor. Quando tem nas mãos tudo o que sonhou. É simples se entregar. Quando o vale da escuridão não aflige o seu lar. Quando a lágrima não escurece a luz do seu olhar. Quando todos sempre querem te abraçar. Hoje quero adorar, não importa a situação. Me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Te peço tua paz e teu perdão. É fácil adorar quando a sua vida é um reflexo de um vencedor. Quando o público aplaude emocionado o seu louvor. Quando tem nas mãos tudo o que sonhou. É simples se entregar. Quando o vale da escuridão não aflige o seu lar. Quando a lágrima não escurece a luz do seu olhar. Quando todos sempre querem te abraçar. Hoje quero adorar, não importa a situação. Me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração.
te peço tua paz e teu perdão. Como um cego anseia a luz, eu quero ver a brilhar a tua glória em teu altar. Perante tua presença, não saio sem sentir o toque do eterno amor em mim. Em mim. Hoje quero adorar, não importa a situação. Me entrego por inteiro em tuas mãos. Hoje vem me transformar pela humilde oração. Eu te peço tua paz e teu perdão. Te peço tua paz e teu perdão. Amém. E você que ainda não preencheu o seu papel de agradecimento, você pode colocar aqui, colocar o meu, então, o agradecimento e pedidos, tá bom? Aqui a igreja do Icaraí, ela tem um grande projeto aqui embaixo de fazer reforma. Então vamos orar para que esse projeto venha se realizar, para que venha abençoar mais o reino de Deus, para que venha mais almas aqui seguir o nosso Pai, né? E também dia 14 de novembro vamos ter aqui o encontro dos casais. São 20 casais não adventistas, preferência que morem aqui em Icaraí, né? Eu já fiz 2 convites e aceitaram. Já tem 2 casais que já está certo para esse encontro de casais aqui do Icaraí. Mas eu vou ficar orando, porque eu sei que a gente sabe que a luta, existe uma batalha muito grande aí fora, que é espiritual. A gente não consegue enxergar, mas está acontecendo nesse momento, né? Mas eu vou botar tudo na mão de Deus para que Deus venha concretizar os projetos dele. Então vamos colocar de joelho e falar com o nosso Pai. Senhor Deus, grandíssimo, que mora nas mansões celestiais, mas que se faz presente aqui nesse lugar. Abençoe, Pai, cada pessoa que foi colocada aqui os pedidos, seja com cada um deles, Pai. Seja feita a Tua vontade, Pai. A Tua vontade é a perfeita vontade, Pai. E temos um projeto aqui na igreja do Icaraí, já quero agradecer por já estar pessoas já vindo através do Teu Santo Espírito, já está ofertando. Mas precisamos, Pai, que pessoas sejam alcançadas, para que esse projeto seja alcançado de acordo com o Teu tempo, porque o Teu tempo também nós achamos que nós temos pressa, mas Senhor, faça a Tua vontade aqui na igreja do Icaraí. E no encontro de casais, 14 de novembro também, traga, Pai, pessoas que estão realmente precisando de Teu encontro contigo, porque o objetivo é apenas um, é Teu encontro contigo. Renova a Tua casa, renova todos nós que aqui se encontramos, seja um cada um. Aquelas pessoas também que não chegaram a escrever no papel, seja com esses pedidos que está aí no coração deles, na mente, e realiza, Pai, segundo a Tua vontade. Abençoe também a irmã Lucy, que vai trazer a mensagem, que Teu Santo Espírito seja com ela. Fique com cada um, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Estamos felizes por mais uma vez estarmos na casa de Deus, na presença de Deus. E ver vocês alegra mais ainda o nosso coração. E imagina como alegra o coração de Deus, não é verdade? Deus ter seus filhos na sua casa, dá prazer a Ele. E a nossa missão
é dar alegria a Deus. Deus nos criou para a glória dele. E dar glória a Deus é alegrar o coração dele. Com a nossa vida, com tudo que nós temos e com tudo que nós fazemos. Dar glórias ao nosso Deus. Meus amados, durante essa semana, desde sábado, nós mostramos aqui o nosso projeto. E ontem eu disse que nós iríamos entregar aqui um envelopezinho para você, certo? Esse envelope tem um cartãozinho. O que nós decidimos o quê? Aqui, desafiar a igreja. Nós falamos, tem aí as imagens, só para dar uma refrescada aqui, para a gente ver o que Deus está reservando para nós. A grande bênção que é a construção dessa igreja, a reforma da nossa igreja, do nosso tempo. Porque como essa igreja vai crescer? Nós não temos condição de receber mais gente aqui. Dentro desse contexto de pandemia está mais difícil, porque já está limitada a 50%. Os demais têm que ficar em casa. Então, nós precisamos expandir o reino de Deus. E de que forma vamos fazer? Reformando o nosso templo. Então, essa é a frente, a fachada da nossa igreja, maravilhosa, e aí é a parte interior. Isso aqui vai ser transformado nisso ali. Amém? Eu já posso ver pelos olhos da fé. Tudo isso sendo feito para a glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele que é a fonte de todos os recursos. Está tudo nas suas mãos. Só que Deus não vai mandar um caminhão parar aqui na frente e derramar dinheiro em frente à igreja. E a gente vai lá coletar o dinheiro e trazer para a gente. Esse não é o método de Deus. Deus não trabalha assim. Ele trabalha através de nós. Ele nos dá os meios, nos dá os recursos, e através de nós, que somos os seus canais, esses recursos chegam até a igreja. E aí nós podemos trabalhar, nós podemos crescer, nós podemos fazer a obra de Deus avançar. Mas os recursos precisam chegar. Quando começamos aqui essa igreja, alguns que não conhecem a história, porque nós temos apenas 5 meses de vida. A igreja do Icareí só tem 5 meses. Deus já tinha reservado a bênção aqui, porque aqui o prédio onde nós estamos, não precisamos pagar aluguel. Porque é um prédio da igreja, mas que não estava funcionando. E a igreja nasceu no coração de Deus, e aqui estamos nós, queridos. Não tínhamos nada para iniciar, nem um microfonezinho, nem um cabinho, nada. Mas aí os servos de Deus começaram a fazer tipo uma recolta. Eu me lembro que o meu marido, ele ligou para o exterior, ele ligou para o Nordeste todo, todos os amigos que ele tinha. Aonde existia um amigo dele, até acabar a lista, ele ligou, pedindo ajuda. Vocês acreditam que aqui tem bênçãos do Paraguai? Tem uma irmã japonesa lá, que ela é maravilhosa. Ela tem um coração generoso. E foi pedido a ela, sabe quanto ela deu de oferta para cá? 5 mil reais. Lá do Paraguai. Está nos abençoando aqui. E olha o que nós temos já. Temos 2 câmeras, temos uma aparelhagem de som de alto nível, de primeira linha. Temos assentos, temos tudo para servir a Deus nesse momento. Mas a obra tem que crescer. Como vamos pregar o evangelho e trazer pessoas para a igreja se não vai ter espaço para eles? Nós vamos para onde? Precisamos já começar a colocar o pé na água. É isso que Deus disse para Moisés. Diz o povo que marche. E como marchar se tem água? Se o mar está lá, imagina o mar. Como é que a gente vai marchar dentro d'água? Ninguém nem peixe. Mas Deus disse, a ordem foi, diga ao povo que marche. Deus estava dizendo, ande pela fé. Quando eles colocaram o pé na água, o que aconteceu? O pé na água. O mar se abriu, mas só depois que eles puseram o pé na água. Antes, se eles ficassem hesitando, estariam lá, já tinham morrido lá, em frente ao mar. Mas eles confiaram. Diga ao povo que marche. Quando Deus diz, faça, faça. Porque é a palavra de Deus. Então, meus amados, nós desafiamos a igreja já faz dias, para que nós possamos
arrecadar os recursos, porque o orçamento ele está a mais de 400 mil reais. Nós não temos os recursos, mas Deus tem. Ele tem alguém, Ele tem as pessoas, talvez os nossos sejam poucos, mas nós podemos, o que nós temos que dar, o restante vamos conseguir para abençoar a obra de Deus. E com o que nós propomos a vocês? Propusemos a vocês. Nós vamos entregar, hoje que já estamos falando, que pensassem nas pessoas. Então, nós vamos propor, pensem em pelo menos 5 pessoas a quem você precisa, vai orar, vai pedir o Espírito Santo para tocar no coração dela, para que ela possa enviar dar os recursos para você em forma de oferta. Nesse cartãozinho aqui, o que é que nós pedimos a você? Isso vai ser entregue no sábado, certo? Para nós consagrarmos a Deus. Você já recoltou? Já fez recolta? Ou seja, você saindo pedindo para abençoar a igreja, abençoar. Está precisando de alimento para ajudar as pessoas. Vai pedir os seus vizinhos 1 quilinho de alimento. E aí você traz para a igreja, além do que você já tem. Então, aqui você vai colocar o seu nome e vai colocar uma estimativa, quanto que você acha que você pode conseguir. Quanto você acha que com seus amigos e com sua oferta, se você também assim queira, que você acha que pode alcançar para apresentar para Deus, para fazer parte da obra de Deus nessa reforma desse templo que será dedicado ao nosso Senhor. Então, nós vamos entregar para você. Você vai levar para casa. Não é para fazer agora. Em casa, você vai colocar... Estou me lembrando aqui de Ezequias. Ele colocava assim, diante de Deus, a carta de Senaqueribe, um insulto, e ele disse, Senhor, olha aqui, Senhor. Olha o que eu recebi. Você vai apresentar diante de Deus. Senhor, meu sonho também é ver teu templo construído lá em Icaraí. Imagina as pessoas passando em frente a essa igreja, porque a obra de Deus, a igreja de Deus tem que ser um farol, querida, elas têm que atrair as pessoas. Não é ela passar e não saber nem por onde ela está passando, está nem vendo nada. É indiferente. Mas tem que ser algo que chame a atenção das pessoas, que elas queiram vir. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um grande movimento e pedir, Senhor, envia os meios e os recursos, mas eu quero ser esse canal. Eu quero ser esse canal para trazer esses recursos. Me aponte os amigos, cada pessoa, para que eu possa apresentar a eles a proposta. E assim, queridos, como eu disse ontem, como Deus tocou no coração daquela viúva de Sarepta, a mulher era pobre, não tinha nada, e disse, Deus tocou, quando Deus falou com Elias, Elias, eu já impressionei o coração daquela viúva para te alimentar. E quando Elias chegou, ele já encontrou a viúva. E lá nós sabemos como terminou a história. Deus vai tocar no coração dessas pessoas. Coloque os nomes deles e apresente a Deus, de um por um. Se tiver mais, coloca mais. Mas coloque aqui qual é o seu alvo para Deus. E Deus vai te surpreender abundantemente, muito mais, além do que você vai pedir ou pensa em pedir. Está bem? Para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos entregar isso aqui na saída, tá bom? Na saída, nós entregamos a cada um esse papelzinho. E Anderson estava pensando assim também de produzir um adesivo para que você escreva o nome dos seus amigos e todo dia ore a Deus. Senhor, eu oro por essas pessoas, Senhor, toque no coração. Prepara o coração para o pedido que eu for fazer. Quando eu pedir, o Senhor já tem pedido por mim. E eu já recebo a bênção que o Senhor tem preparado para mim, para a tua igreja, para a tua causa. Amém? Amém. E o outro pedido, queridos, de oração que nós vamos orar, estamos terminando a nossa semana, é pelo encontro de casais que vamos ter no dia 14 de novembro, aqui no Icaraí. É um meio de convidar pessoas não cristãs, não adventistas, para que eles possam vir e a gente tenha um recurso a mais para apresentar a palavra de Deus. Não vai ser apresentado, nós vamos apresentar a Deus, não vamos dar estudo bíblico, vamos apresentar
a Cristo para essas pessoas e para que elas introduzam Cristo na vida delas e no casamento delas. Então, vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Deus? Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos e falar com Ele. Senhor, nosso Pai, nosso Deus amado, Deus Todo-Poderoso, a Ti damos toda a honra e toda a glória, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos formou, o Senhor nos deu vida, e a Tua palavra diz que através de Jesus o Senhor nos dá vida em abundância. Nós Te louvamos por isso, querido Deus. E nós queremos que a nossa vida traga alegria a Ti. Que as nossas ações, tudo que nós fizermos, dê prazer a Ti. Porque nós fomos criados com um propósito, Senhor, de vivermos para a Tua glória. Nós temos esse grande desafio diante de nós, Senhor, que é a reforma do nosso templo. Desse templo, Senhor, que está aqui, já estava aqui, esperando para nós começarmos a nos congregarmos a Ti, para prestar a Ti a nossa adoração. Mas já está pequeno, Senhor, porque o Senhor espera que nós avancemos. Mas a gente tem que avançar, Senhor, mas pela fé, confiando que o Senhor é o Deus que tem todos os recursos que necessitamos nas Tuas mãos. Nós Te suplicamos que o Senhor envie esses recursos, os meios, Senhor, para os Teus servos, para os Teus filhos, aonde eles estiverem, coloca no nosso coração e na nossa mente a quem nós devemos ir, como nós devemos falar. Ilumina a nossa mente, Senhor, para que quando chegarmos lá, o Senhor nos surpreenda, Senhor. Nos surpreenda e assim a nossa fé possa crescer. Nós vamos também ter um encontro, Senhor amado, de casais no dia 14 de novembro. E queremos que esse lugar possa receber 20 casais, que esse é o nosso alvo, 40 pessoas. E que nós possamos, através de Ti, deixar uma mensagem muito especial no coração deles. Para entender que sem a presença de Cristo, ninguém é feliz. Nós precisamos de Cristo na nossa vida, Cristo no nosso casamento, para que o nosso casamento possa ser um pedacinho do céu. Abençoa-nos na leitura da Tua palavra essa noite. Vamos abri-la e pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor fale a nós, Senhor. Queremos entender e sair daqui tendo tomado decisões diante de Ti, em aliança contigo. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cansei. Queridos, hoje nós já estamos no nosso sexto dia, né? Sexto dia. Todos os dias nós temos estado aqui. Tem sido, para mim, tem sido maravilhoso. Essa semana eu tomei decisões diferentes de como Deus poderia me usar, mas que para que Ele me usasse, eu precisava fazer coisa diferente para Ele. Ontem eu li um pensamento de Albert Einstein, que ele diz: insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. Eu não posso fazer sempre o mesmo para Deus e querer mais poder de Deus. Querer que Deus me use mais, me capacite mais. Se eu não busco, porque Deus é ilimitado. Ele tem uma variedade de coisas que eu posso fazer por Ele e para o seu reino, se eu me colocar nas mãos dEle. Mas, às vezes, eu me limito, eu me bloqueio em fazer somente a mesma coisa, e isso vira rotina. E Deus quer que nós cresçamos cada vez mais. E Ele é esse agente. O Espírito Santo é esse agente. E nós precisamos fazer coisas diferentes para que Deus nos surpreenda. Porque Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida e por meio da nossa vida. Então, meus amados, o tema de hoje é: usa-me, Senhor. Eu quero ser usada por Ti. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero me colocar nas Tuas mãos. E nós estamos estudando, a partir de domingo, entramos literalmente no livro
Primeiro, o reino, nos temas que aqui estão no livro. E eu digo para você, como eu tenho dito, leia o livro, porque tem 21 temas, 21 assuntos. E nós vamos ter somente 7 aqui. Então, leia, porque Deus tem bênção para você na leitura desse livro. E hoje, queridos, nós vamos ler do capítulo 12 de Marcos, apenas o verso 43 e o verso 44, que diz o seguinte: e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva, aquela viuvinha pobre, que ali apareceu no templo, diante daqueles homens ricos, e eu falei o constrangimento, porque ele disse que ela estava receosa de se aproximar, porque a quantia vultosa que derramavam naquele gasofilácio, como eu mostrei aqui a figura, era em forma de trombeta, a entrada do dinheiro, que ia dar em um baú embaixo. E a trombeta, esse formato da boca dele, era de metal. E era uma forma daquelas pessoas que amavam, na cultura deles, eles amavam chamar a atenção. Pela roupa que vestiam, pelas orações que faziam, por estar no meio da rua discursando, fazendo, chamando a atenção. E Jesus criticou essas pessoas. Porque não era isso, não é dessa forma que ele quer que nós o adoremos. E ela, receosa, colocou as 2 moedinhas dela. E Jesus chamou os discípulos e disse, em verdade vos digo, essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Durante a semana, nós discorremos sobre essa pobreza dela, qual era o nível de pobreza dessa mulher. E nós aprendemos que essa mulher ela necessitava da ajuda dos outros. Daquela ajuda da Adra, da Asa, que chega para poder ajudar e abençoar. Porque às vezes não tinha nada para comer. Mas Deus cuidava dela. E ela reconhecia isso, ela amava a Deus. Ela amava a causa de Deus. E como reconhecimento disso, essa mulher vai lá e deposita aquelas 2 moedinhas. E Jesus destacou, porque ele estava observando. Não quanto as pessoas depositavam, mas como elas estavam adorando a Deus. Como elas faziam isso. Essa é a entrega. E ele percebeu isso. E, queridos, a história da viúva, essa entrega dele, essa dedicação, nos ensina que o amor, o nosso amor pela causa de Deus, ele vai ser proporcional ao quanto nós vamos nos envolver com ela. Se eu digo que eu amo a causa de Deus, a obra de Deus, a cruz do Senhor, o tamanho da minha entrega, o tamanho do meu envolvimento com essa obra tem que ser proporcional a esse amor que eu digo que eu tenho. Porque senão vai haver incoerência. Eu dizer, eu amo ao Senhor, mas eu estou me limitando, me podando, e não estou servindo ao Senhor com tudo que Ele tem me dado, com tudo que Ele tem me chamado a entregar. Então, é proporcional. Se a minha entrega é grande, se o meu envolvimento é grande, significa que o meu amor também é grande por Ele. Se eu estou sempre disposta a dizer, como Isaías disse, Senhor, usa-me. Deus estava perguntando, a quem enviarei? Quem é que eu vou enviar? Será que só tinha Isaías? Será que só existia Isaías? Mas só apareceu Isaías. Usa-me, Senhor, envia-me a mim. Será que é porque ele não tinha o que fazer? Com certeza não, queridos. E Deus está chamando aqueles bem ocupados mesmo. Não é? Quem não está fazendo, porque quem não está fazendo nada não quer fazer nada mesmo. Eu vejo que ele vai dando dando outro talento, dando um dom, dando outro, e você vai vendo como Deus está te usando, como você está crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que, na perspectiva divina, cada um de nós, queridos,
tem alguma coisa significativa para fazer na obra de Deus, para oferecer à causa de Deus. Nós temos alguma coisa que vai fazer uma grande diferença no reino de Deus. Existem coisas que só você tem, e eu não tenho. E Deus quer fazer através de você, com o que você tem, a diferença no reino de Deus. Existem pessoas que só você vai alcançar, que eu nunca vou chegar a essas pessoas. E Deus quer usar você porque é só você que está lá. É só você que tem um meio para chegar lá. Eu me lembro de um irmão, lá em Fortaleza, na beira-mar. Ele tem 2 apartamentos lá. E apartamento, que o condomínio é 2.000 e tantos reais, só o condomínio. E ele tinha esse apartamento. Ele tem ainda lá. E ele usava o apartamento para a pregação da obra de Deus. Tinha um grupo grande que ia estudar a Bíblia lá. E que grupo era esse? De pessoas que tinham posse, porque os amigos dele eram quem tinha posse. Ia médico, ia todo mundo para lá, para ele pregar o Evangelho. Como eu iria alcançar essas pessoas? Jamais. Então, cada um de nós tem algo, querido, que é significativo, algo que é de forma assim, que vai fazer algo, na palavra não está vindo aqui na minha boca, algo que vai fazer a diferença, vai ser grande no reino de Deus, porque só Ele te deu. Ele deu a você essa capacidade, Ele deu a você essa bênção. E você precisa usar para a glória de Deus. Não pode limitar, queridos. Então, se nós trouxermos para a praticidade, nós podemos pensar assim, entender que o interesse de Deus não é na marca do seu carro, mas a serviço de quem está o seu carro. Você está fazendo o que com ele? Como você está usando? É só para passeio? Tem gente que tem uma adoração pelo carro, que ama mais o carro do que a Deus, ama mais o carro do que a mulher, do que os filhos, que se tocar alguma coisa... Eu já vi história de marido que a mulher bateu o carro, chega a mulher quase morre. Ele não agradeceu a Deus porque a mulher estava viva, mas chorou porque o carro estava amassado. É o amor às coisas, o apego às coisas. E Deus quer nos libertar disso, querido, porque nada é nosso, nada é nosso. Tudo é dele, tudo para ele. Eu estava pensando nesse louvor essa tarde. É tudo por ele, é tudo para ele. É aquilo que o Paulo disse. E nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É dele. Eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para Deus. Não foram as minhas forças que adquiriram. Foi Deus que me deu pela graça dele. Ele que nos dá saúde. Ele quem nos cuida. Queridos, que maravilha. Eu vejo assim, meu pai amado, meu marido anda pelo mundo. Mas, graças a Deus, minha filha está lá na Fádiba, cheia de aluno lá. E ela nunca foi contaminada. Eu nunca fui contaminado. Meu marido nunca foi contaminado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E não diminuímos o nosso trabalho, o nosso serviço a Deus por causa disso. Porque a vida vem dele. Tudo vem dele, a minha capacidade, a minha inteligência. Eu tenho que entregar a Deus e dizer, Senhor, eu quero usar a minha inteligência para a tua glória. Eu estou estudando para passar em um concurso, Senhor, mas esse emprego eu quero dedicar a ti, eu quero usar o meu emprego, o que você vai me dar para a glória do teu santo nome. Tudo que o Senhor me der, eu quero usar para a glória do teu santo nome. Então, Deus não vai perguntar, quanto você gastou no supermercado nesse mês? Deus não vai perguntar isso. Mas com o que você gastou? Quem você está alimentando com essa comida? A quem você está ajudando? Ele não vai perguntar o tamanho da tua casa, quantos metros tem a tua casa, mas como ela está sendo usada. Então, meus amados, tudo que nós temos, nós precisamos reconhecer isso. Se não reconhecermos que tudo é de Deus, nós vamos reter para nós aquilo que Deus tem nos dado. Nós somos canais. E a bênção de Deus tem que chegar no canal e tem que fluir. Porque se bloqueia,
a bênção não vai. Ela cessa. Ela tem que fluir, porque Deus não nos deu para o nosso bel prazer, mas para a gente ser canal, ajudar as pessoas e a causa do nosso Deus. Por isso que Paulo ele diz, 1 Coríntios 10, 31, portanto, meus amigos, se você comer, se você beber, fizer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O meu alimento, ele está dizendo, deve glorificar a Deus. Aquilo que eu ingiro, deve glorificar a Deus. E tudo que eu fizer, nesse tudo que eu fizer, Paulo, a pessoa pode dizer assim, mas irmã aqui só diz comida e bebida, o resto das coisas não diz nada não. Então eu posso fazer as outras coisas que eu quiser. Não, querida, é tudo que você fizer. Aqui está incluído tudo na vida. Tudo, nessa palavra tudo é tudo. Qualquer coisa que você fizer, a sua roupa que você vai comprar, tem que glorificar a Deus. Tudo para a glória do nosso Deus. As minhas amizades, para a glória de Deus. A música que eu escuto, para a glória de Deus. Aquilo que eu leio, para a glória de Deus. Aquilo que eu vejo, para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória do nosso Deus. Porque fomos criados para a sua glória. Fomos criados com esse propósito, de vivermos para a glória do nosso Deus. Eu indico um livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. São 40 mensagens. E daí desse livro, querido, não sei se vocês sabem, mas veio a ideia das nossas jornadas espirituais. Foi desse livro. Ele não é pastor da nossa igreja, mas o livro é poderoso. Você vai amar de como viver uma vida com propósito. Porque se Deus me criou para isso, eu tenho que fazer isso. Porque se eu não faço isso, eu não estou vivendo para a sua glória. A abelha foi criada por Deus para quê? Para produzir o melzinho dela. Mas se a abelha começar a carregar folhinha, ela não está cumprindo o propósito de Deus. Ela foi criada para produzir mel. Então, quando você realiza aquilo pelo qual você foi criado, você está vivendo para a glória de Deus. Senão, não estamos vivendo. Vivendo do contrário. Certo? Então, Deus nos abençoa, querido, é para Ele. É para abençoar outras pessoas, não para nós, não para que a gente retenha. E eu me lembro da história de Esther. Esther, o que aconteceu com ela? Esther era judia, era uma jovem judia, que não tinha pai nem mãe, era órfã. Ela foi educada pelo seu primo Mardoqueu. E Esther, pela providência divina, se torna rainha da Pérsia. Somente Deus pode fazer isso. Uma menina de uma nação, de um povo que estava lá para servir a Pérsia. Ela foi escolhida, dentre tantas, para ser a rainha. Ela encontrou graça diante daquele homem, mas porque antes ela tinha encontrado graça diante de Deus. Deus favoreceu, Deus abriu o caminho. E o que aconteceu? O inimigo de Deus, Amã, ele elaborou um plano, porque ele odiava Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. E armou um plano para que o povo de Deus fosse eliminado. Então, fez com que o rei assinasse um decreto, que todos os judeus deviam morrer. E quando Mardoqueu sabe disso, o que ele vai fazer? Ele vai na Esther e diz para ela, Esther, minha filha, chegou a hora de você agir, minha linda. Porque o nosso povo vai morrer. Existe um decreto que todo o povo vai morrer, inclusive você. E a Esther disse assim, Mardoqueu, eu só posso ir à presença do rei se ele me chama, senão eu morro antes do povo. Eu só posso ir se ele me chamar. Se não me chamar, eu não posso entrar na presença dele. E aí Mardoqueu, ele conversa com Esther e faz com que ela entenda algo que antes ela não havia entendido. Ele disse, Esther, não pense você que você é rainha para ter uma vida melhor do que as outras mulheres lá fora.
Não pense você que você é a rainha, tem joias, que você come do bom e do melhor, somente para o seu prazer, para o seu bem-estar. Deus te colocou aqui, Esther, com um propósito. Não é para você viver de flosô, não. Tem um propósito de você estar aqui, Esther. E agora é o momento de você agir, de você mostrar por que você está aqui. Só você, quem é que vai poder ter influência sobre o rei se não for você? E nós sabemos o resto da história. Esther orou a Deus, se apresentou ao rei sem ser chamada, o medo que ela tinha de morrer desapareceu, porque ela disse, se for para morrer, eu morro. Se eu aparecer na frente dele, ele não levantar o cetro, se for para morrer, eu morro. Porque ela tinha entendido qual era o propósito dela. Por que ela estava ali naquele tempo, naquele momento, naquela hora. E ela foi usada para libertar o povo de Deus. Meus queridos, cada um de nós foi chamado para servir ao propósito de Deus. Cada um de nós foi chamado para servir ao propósito de Deus. E nós fomos alcançados para o reino de Deus, queridos, para que possamos alcançar outros para o reino de Deus. Sabe qual é o propósito do reino de Deus? Sabe qual é o grande propósito de Deus? É a salvação. Esse é o grande propósito do céu. O negócio, se for falar em negócio, o negócio do céu é salvar. O negócio de Deus é salvar. Por isso que tudo que Deus fizer na sua vida e na minha vida, o objetivo dele é de nos salvar. Se é para salvar e tem que passar pelo câncer, vai ter um câncer. Se é para salvar e tem que passar por isso, vai passar por isso. Porque ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar, porque de outra forma a gente se perderia. A gente perdia o rumo. Mas ele está chamando, quando vem a aflição, vem a provação, ele está nos chamando para a gente poder ver. Olhe, você está deslumbrado com as coisas que você tem. Vem cá. O seu propósito é esse. Não perca rumo. Não se desvie. Esse é o negócio do céu, a salvação. Porque ele morreu, enviou seu filho para morrer por toda a humanidade. E Deus quer salvar toda a humanidade. Por que ele ainda não voltou? Jesus não veio. Porque ele quer salvar. E para salvar, ele usa nós também. Aqueles que foram alcançados pelo reino para ajudar outras pessoas a chegarem ao reino. Como instrumentos seus. Um privilégio que os anjos não têm. Os anjos gostariam. Mas o anjo, ele não é homem. Jesus se tornou homem. Imagina um anjo pregando para uma pessoa, a pessoa vai correr. Porque ela não se identifica com isso. Nós somos semelhantes. E podemos falar daquilo que Deus fez por cada um de nós. Ellen White, ela diz, em Conselho sobre Mordomia, na página 175, ela diz assim, o Senhor fez provisão para que todos possam ser alcançados pela mensagem da verdade. Mas os meios colocados nas mãos dos seus mordomos, justamente para esse fim, egoístamente têm sido dedicados a satisfazer a si mesmos. Deus tem todos os meios, já colocou todos os meios e recursos. Mas, infelizmente, muitos têm usado esses meios e esses recursos para si. Para si, dando glória a si mesmo e não a Deus. Dentro do livro tem uma história maravilhosa, a história de William Carey. Ele foi um missionário. E ele foi considerado, foi um dos primeiros missionários, e grande missionário. Ele foi considerado o pai das missões modernas. E ele serviu a Deus, queridos, nas missões, 40 anos da sua vida, servindo na Índia. 40 anos dedicado a um povo que não era seu povo. Porque ele não nasceu lá, ele foi para lá. Deixou tudo para trás e entregou tudo o que tinha
nas mãos do Senhor. Seus dons, seus talentos, seus recursos, seu tempo, seu corpo, tudo para servir a esse povo. Só que quando jovem, o que aconteceu com ele? Ele era sapateiro. Ele tinha uma sapataria para consertar os sapatos. E ele sentia o Espírito Santo chamando para servir nas missões. Era o sonho dele. Ele anelava por isso. E ele sonhava tanto que ele comprou um mapa mundi e pregou lá na parede da sapataria. E ele deixou marcado para onde ele queria servir ao Senhor, lá na Índia. Deixou marcado lá. E todo dia ele orava. Todo dia ele dedicava aquele lugar ao Senhor, para que Deus o ajudasse a um dia servir lá ao Senhor. E ele falava disso o tempo todo. Quem chegava lá, ele falava. E os seus amigos começaram a ficar incomodados de tanto esse homem falar em ir ser missionário. Já estava incomodando os amigos. Aí um dia um amigo chegou para ele e disse assim: Kerry, deixe toda essa conversa de ser missionário. Você é apenas um sapateiro, querido. E esse é o seu trabalho. Sabe o que ele respondeu? Sim, eu sou um sapateiro, mas apenas para pagar as minhas despesas. Porque o meu trabalho de verdade é servir à causa de Deus. Amém? Amém. Imagina, cada um de nós poder dizer assim. Se você é um psicólogo, se você é um enfermeiro, se você é um bancário, se você é um empregado, um funcionário público, não importa, um músico, não importa. Você dizer assim, olha, eu sou músico, mas apenas para pagar as minhas despesas. Porque o meu trabalho é fazer a obra do reino de Deus. Amém, queridos? É isso que Deus quer. Que você se entregue. Isso é apenas um meio. Deus te colocou ali para que você possa chegar onde Ele quer. Para que você possa alcançar pessoas que outros não vão alcançar. Para que você possa chegar lá. E você tem que entender, Deus abre uma porta para você, não é porque você é merecedor. É porque Ele quer te usar onde você está. Ele quer que você contribua para o reino dEle. Com todos os seus talentos, com tudo que você tem, que você contribua para o reino dEle. E assim nós podemos ver isso na parábola, falando a parábola dos talentos. Né? Deus deu a nós, cada um de nós, talentos, querido, para nós usarmos. Um deu 5, outro deu 3, outro deu 2, outro deu 1. Mas aqueles primeiros, o que eles fizeram? Quem deu 5 e também deu 2, eles multiplicaram. E devolveram ao Senhor. E o seu Senhor disse para eles, falou para eles as seguintes palavras. Quando eles entregaram, ele disse assim, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou colocar você. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mas o outro recebeu um talento. E ele fez o que com ele? Ele guardou, ele enterrou. Quando chegou o Senhor, ele dá aquele talento de volta, devolve o talento para o Senhor. E o que ele ouve do Senhor? Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Porque, querido, não importa a quantidade do que você recebe, mas o que você vai fazer com o que você recebeu. É isso que Deus quer ver. O que você está fazendo com o que Ele colocou nas suas mãos. Se pode fazer só isso, Deus vai saber que foi possível fazer somente isso. Mas se podemos fazer mais e não fizemos, nós vamos ouvir também isso aqui. Servo mau e preguiçoso. E esse é o grande perigo que nós corremos, querido. De decidir não fazer nada com aquilo que Deus nos deu. Aquele servo decidiu. Eu não vou fazer nada, vou enterrar. Para eu devolver o que tem. E é o nosso perigo, que nós incorremos não fazer nada com aquilo que Deus deu a você e deu para mim. Sejam talentos, tempo, nós precisamos usar para a glória de Deus. A semente,
A parábola da semente diz que a semente ela caiu em vários solos. Mas existia um solo que era fértil. Que essa semente caiu, ela produziu frutos para a honra e glória de Deus. A 100 por 1. Uma sementinha produziu 100. Mas 100 sementes. O solo do nosso coração, queridos, tem que produzir frutos para a glória de Deus. Se nós não estamos produzindo frutos, significa que o solo do nosso coração, a semente caiu e tem aquelas outras histórias lá, no meio dos espinhos, no meio das pedras. Nós precisamos pensar nisso. Tem sido meu coração solo fértil? Eu tenho produzido essa semente, eu tenho multiplicado esse talento que Deus tem me dado, para a honra e glória dele, queridos. Certo dia, em Bombay, que é uma cidade, uma das maiores cidades da África, da Ásia, ou da Índia, houve uma conferência lá para tratar do tema da fome. E qual era a ideia? Centenas de pessoas foram lá para elaborar um plano para discutir como acabar com a fome em 15 anos. Todos se juntaram. E sabe quem também foi convidado? Madre Teresa de Calcutá. Ela também foi convidada. E diz que quando ela, ao chegar no lugar das reuniões, quando ela passou pela porta, ela encontrou à porta um homem morrendo de fome. E ela não entrou, levou esse homem para casa para cuidar dele. Depois ela voltou. E ela discursou naquele dia, da seguinte maneira, ela disse o seguinte: vocês estavam a 2 passos de um homem que estava morrendo de fome. E vocês estão discutindo como vão acabar com a fome em 15 anos? Eu nunca penso que sou responsável por grandes multidões. Preocupo-me com cada pessoa. Não posso amar de fato senão uma pessoa por vez. Somente uma. Vocês podem começar assim, alcançando uma. E ela diz, eu comecei assim, quando ela começou a obra para Deus. Eu comecei assim, recolhendo uma pessoa que estava morrendo na rua. E se eu não tivesse recolhido essa única pessoa, eu não teria nunca recolhido outras 42 mil pessoas. Mas começou com uma. Às vezes a gente está pensando, pregar o evangelho a todo mundo, a todas as nações, e então virá o fim. Mas e aqui? E agora? Quem é que está do meu lado? Será que estamos passando e não estamos vendo? O evangelho não só existe uma forma de pregar, queridos. São muitas maneiras de nós pregarmos o evangelho. E Ellen White diz que há mais verdade no evangelho, é um pão que você entrega do que muitos estudos bíblicos. Muitas maneiras que Deus quer nos usar. Existem inúmeras formas. Mas será que nós estamos prestando atenção nessas oportunidades que Ele está nos dando? Que tal se nós começarmos hoje? Pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma alma para o Teu reino. Nós já estamos passando da metade do ano. O que eu fiz para o Senhor até agora? Em que eu contribuí para o Seu reino? Dá-me uma alma, Senhor. Dá-me uma alma. Queridos, Lutero, nós conhecemos a história de Lutero. E conta que ele e um amigo moravam juntos lá no, como é que chama? No retiro, lá no mosteiro dele, sim. Lá no mosteiro, ele morava lá. E tinha um amigo que era seu companheiro de oração, de trabalho. E Lutero, então ele resolveu sair para a luta. E nós sabemos que ele começou a travar a guerra, né?
em nome da reforma que foi feita. A reforma que chegou até nós. Através das 95 teses que ele pregou lá na porta da Igreja Católica. E aquele amigo disse assim: pois então você vai e eu fico orando por você. Eu vou ficar intercedendo por você enquanto você faz isso. Mas aquele amigo, ele teve um sonho. Ele sonhou à noite e ele viu um homem tentando colher sozinho toda a provisão do campo. E o campo estava preparado para a ceifa. E ele queria ver o rosto, mas não conseguia ver. Até que um dado momento, uma luz surgiu e ele viu o rosto daquele trabalhador solitário. E ele viu que era Lutero. Quando aquele homem despertou do sonho, ele entendeu uma grande verdade. Que ele deveria deixar de apenas orar, porque havia algo mais para fazer. Porque a oração, querido, não é só orar, não é só passividade, é ação também. Eu não posso ficar só ajoelhado, orando para que as coisas aconteçam. Eu preciso agir. Eu preciso colocar a minha fé em ação. E aí aquele homem entendeu que ele precisava se juntar a Lutero. E ele se uniu a Lutero. Ellen White, ela diz, querido, em Parábolas de Jesus, não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Não pode haver uma pessoa que se diz convertida, que viva uma vida inútil e ociosa, que não faça nada para Deus. Nós temos que contribuir com o reino de Deus. Mas como sábado nós vimos Jesus falando, buscai primeiro. Busquem primeiro. É a questão de prioridade. Primeiro, entregue-se para que você possa ser usado por Deus. Para que você possa servir ao Senhor. Você precisa dar primeiro a si ao Senhor. Dar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, o seu corpo, o seu tempo, tudo que você tem para o Senhor. E o Senhor vai te usar para a honra e glória dele, queridos. Paulo, ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. David Livingstone, queridos, eu li aqui nessa história, no livrinho aqui, uma história. Vocês conhecem a história de David Livingstone? Ele foi um grande missionário na África. Inglês, um doutor, e deixou tudo para servir aos africanos. A história dele é tão maravilhosa que quando ele faleceu lá na África, os africanos das tribos onde ele estava, eles queriam que algo dele ficasse. Eles tiraram o coração dele. O coração dele está enterrado na África. E mandaram o corpo para a Inglaterra. Porque aquele homem deu tudo, deu a vida. E ele foi convidado para ir a uma universidade lá em Londres, falar para os alunos. E aquele homem, quando se apresentou, eles perceberam que ele era magro, era delgado, né? E ele havia sido acometido 31 vezes pelas febres africanas. E ele estava com o braço na tipóia, porque ele havia se deparado com um leão. E havia sido ferido. E quando ele se apresenta diante daquele povo, humildemente, ele foi recebido como herói na Inglaterra. E diante dos alunos ele disse o seguinte: o povo fala de sacrifício, de eu passar tão grande parte da vida na África. Será sacrifício pagar uma pequena parte da dívida, dessa dívida que nunca podemos liquidar, do que devemos fazer ao nosso Deus? É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde, o conhecimento de praticar o bem, a paz de espírito e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia. Digo com ênfase, não é sacrifício. Nunca fiz sacrifício. Não devemos falar de nossos sacrifícios ao nos lembrarmos do grande sacrifício que fez aquele que desceu do trono do Pai, de seu Pai, nas alturas, para se entregar por nós. Nunca podemos
considerar sacrifício, queridos, por maior que seja o feito que você, a ação que você faça para Deus, por maior que seja o sacrifício de abandonar isso ou aquilo, nunca será comparado ao sacrifício do nosso Jesus. Nunca. A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós vamos olhar para nós e tudo que nós fizemos foi nada. Foi insignificante diante de tudo que Deus preparou para nós e que nós teremos o privilégio de um dia estar lá. Eu vi de longe Melquisedeque dizendo, o sonho dele é ver a Deus, a Cristo face a face. O sonho dele. E eu me lembrei aqui das palavras de Hudson Taylor, que também foi outro grande missionário. A história dele é maravilhosa. Eu li o livro dele, é impressionante a história dele. Ele também, em inglês, ele, para poder ganhar a eles, fez aquelas trancinhas, né, de chinês, para poder parecer com ele, para poder estar no meio dele, se aceita. E ele disse, nunca vi nascer a luz do sol sem antes ter visto a face de Deus. Primeiro o reino. Mas o reino nasce no meu coração na primeira hora de cada manhã. O que eu estou dedicando a Deus naquele dia, nessa nova manhã? Meu tempo, Senhor, a minha agenda é tua. O meu tempo é teu. Como nós vamos administrar essas limitadas 24 horas que nós temos, que Deus nos deu, como nós vamos ser capazes de estar diante da eternidade, que é o tempo que Deus tem para nós. Se eu não consigo administrar 24 horas. Se eu não consigo administrar meus tesouros para a honra e glória de Deus, como é que eu vou estar diante de uma cidade que tem ruas de ouro e as paredes são de pedras preciosas? Deus espera que nós comecemos aqui. Como ele disse ao servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Está falando do reino de Deus. Nós temos que ser fiéis aqui, para sermos colocados, para alcançarmos, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. Para andar com ele e vê-lo face a face, nas ruas de ouro, aonde nós passaremos com ele toda a eternidade. Queridos, hoje, todos os dias nós temos recebido um cartãozinho. São os nossos desafios. É o nosso compromisso que nós estamos fazendo com Deus. Até aqui já foram 6. E eu pedi a vocês, guardem todos eles. Apresentem todos os dias a Deus. Isso não pode ficar no nosso esquecimento. Não pode ficar para trás, a gente tem que se lembrar, renovar a entrega a cada dia. Senhor, nesse dia eu fiz isso. Senhor, eu ainda não vi isso. O que está acontecendo, Pai? Será que não te entreguei ainda? Para que você possa ver realmente tudo isso sendo dedicado a Deus. E hoje, querido, o nosso desafio é que você, nesse papelzinho, pode entregar. Pode já entregar. Que você coloque aí 3 pontos. 3 pontos da sua vida que você precisa dedicar à causa de Deus. É o seu tempo, que ainda não foi dedicado inteiramente a Deus. Você ainda está no controle do seu tempo. Você ainda está no controle da sua agenda. Você não tem entregado a sua agenda nas mãos de Deus. Então você vai colocar, Senhor, eu quero dedicar isso aqui, o meu tempo para ti. Será que há algum talento, algum dom que você ainda não usou para Deus? Deus te deu um talento, Deus te deu dons. Será que estão sendo guardados e não estão sendo usados para a honra e glória de Deus? Escreva aí. Eu não sei, querido, é você que sabe. Você conhece a sua vida e Deus melhor ainda. Se você tem dúvida, pergunte, Senhor, apresenta-me a mim quais são esses pontos. O que eu devo fazer aqui para dedicar tudo para a causa do Senhor? O que eu devo colocar aqui, Senhor? E depois disso,
ore e apresente a Deus. Teremos 3 minutos para você fazer isso. Você escreva em oração e ore depois, apresentando a Deus, dedicando ao Senhor. E depois nós vamos cantar e encerrar nossa programação dessa noite. Convidar você para se colocar em pé e nós vamos cantar esse hino. Esse hino é um hino de entrega ao Senhor. Através das minhas mãos, nós podemos fazer grandes coisas para a obra de Deus. Porque Deus nos deu mãos, Deus nos deu talento, Deus nos deu tudo que nós necessitamos para realizar a obra dele. Então vamos cantar com o nosso coração e fazendo uma entrega completa a ele.
Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessas mãos que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Meus queridos, na obra de Deus, cada um de nós deve ter um ministério e uma missão. Cada um de nós tem um ministério e uma missão. O ministério acontece dentro da igreja. É tudo que eu faço em favor do meu irmão. Tudo que eu faço aqui para abençoar o meu irmão. E a missão acontece fora da igreja. É tudo que eu faço para abençoar aqueles que estão lá fora. Cada um de nós deve ter um ministério e uma missão. Realizar um ministério, a igreja tem muitos ministérios. Você pode escolher. Você pode, de repente, começar aqui e dizer assim, eu não me identifiquei com esse, mas vá buscar outro. E, de repente, é com esse que você se identifica. Recepção, mordomia, família, ministério da criança, do adolescente, ministério da mulher, escola sabatina. Quantos ministérios nós temos, queridos? A pregação, quantos? E Deus quer te usar dentro da igreja em um ministério. E Deus quer que você use os teus talentos e os teus recursos para abençoar esse ministério, para que esse ministério cresça. Mas também existe uma missão. A missão pode ser feita aqui dentro da igreja, porque vem pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus, ou estão visitando, conhecendo. Então, mas a maioria da missão não se realiza dentro da igreja, porque a igreja não está 24 horas aberta, e nós não estamos 24 horas na igreja, nós estamos afora. É afora do muro da igreja que está a grande missão para a gente realizar. E nós devemos contribuir com a missão, com o nosso talento,
com o nosso trabalho, mas também com os nossos recursos que Deus deu. Paulo, eu separei aqui, Filipenses 3, verso 7 e verso 8. Paulo, ele poderia dizer, eu me sacrifiquei demais. Eu estou no livro, aliás, no Reavivado por Sua Palavra, nós estamos lendo Atos. E fala lá, Paulo até apedrejado foi. E foi tido como morto. Fora açoite, prisão, tudo que ele passou. Mas ele poderia dizer, me sacrifiquei por Cristo. Sabe o que Paulo diz assim? Com relação ao verso 7 de Filipenses 3? Mas o que para mim era lucro, o que ele deixou que no mundo, tudo que ele abandonou, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Não era lucro para ele. Para ele isso aqui era perda, era refúgio, era lixo. A palavra certa é essa, era lixo. Eu não abandonei nada por Cristo. Porque Cristo deixou tudo por mim. E ele diz assim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém, queridos? Não pense que o que Deus pede para você deixar, o que Deus pede para você entregar, isso não é perda. Nós vamos estar ganhando, porque Deus tem uma vida eterna preparada para nós. Tem um céu preparado para nós. Agora está nas nossas mãos. Ele nos escolheu para realizar a sua obra, para que você tenha um ministério e a missão. Vamos orar, falar com o nosso Deus? Senhor nosso Pai, Deus eterno e todo-poderoso, obrigada, Senhor, mais uma vez pela história da viúva. Quanto essa história tem nos ensinado, Senhor. Aquela mulher, ela estava contribuindo com 2 moedinhas, mas não era o valor que ela estava dando, mas porque ela estava comprometida com a tua causa, Senhor. Ela sabia que mesmo insignificante, em termos monetários, diante da significância monetária do que foi entregue naquele dia, mas foi o que ela deu, Senhor. A entrega que ela fez, que foi reconhecida por Ti. Então, cada um de nós temos sim, Senhor, temos coisas, temos algo significativo para o reino de Deus. Mas talvez nós tenhamos retido isso. Retido parte do nosso tempo. Retido parte dos nossos talentos. Talvez nós tenhamos retido o uso do nosso corpo, Senhor, porque só nos dá saúde para usarmos para Ti, servindo a Ti, os nossos recursos, Senhor. Senhor, nós queremos nessa noite primeiro pedir perdão pelos nossos pecados. Se alguma coisa nós temos retido, Senhor, e não entregue completamente nas Tuas mãos, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a tirar esse coração de carne, Senhor, esse coração egoísta, esse coração egocêntrico, Senhor. A tirar o controle das nossas mãos e entregar completamente nas Tuas mãos. Porque é o Senhor que deve ter o controle da nossa vida, não nós. Tira o medo, Senhor, de entregarmos tudo a Ti. E que possamos reconhecer, se estamos vivos hoje, é unicamente pela graça e a misericórdia Tua. Então que reconheçamos isso, Senhor, a cada dia na nossa vida. Nos entregamos inteiramente nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, no Teu ministério. Usa-nos, Senhor, na missão que o Senhor confiou a nós. Queremos contribuir com os nossos dons, talento, com a nossa força, com o nosso coração, mas também queremos contribuir com os nossos recursos. Nossa vida inteiramente depomos no Teu altar e pedimos Tuas bênçãos sobre nós, para a igreja do Icaraí, para a obra que será realizada nessa igreja, através de nós e por meio de nós,
e que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. O Anderson tem anúncio para dar? Não, ainda, se quiserem, podem sentar.